Estamos aqui para mais um videocast do Grupo de Fígado. Estou muito bem acompanhado, eu, João Marcelo, com a professora Cristiane Vilela, a professora Rosamar Rezende, a professora Cláudia Oliveira, e a gente vai discutir um tema muito ainda pouco explorado na literatura, que é o tratamento combinado, isso é, mais de um tratamento farmacológico, nos pacientes com doença hepática gordurosa. Vamos debater um pouquinho da nossa experiência e talvez o pouco que tem na literatura a gente espera que tenha mais no futuro. Vamos dar uma olhada aqui no primeiro caso clínico. Temos uma paciente de 40 anos que descobriu durante um exame de rotina ter esteatose. Ela não sabia previamente. É uma paciente com IMC de 28, tem um sobrepeso e uma relação cintura-altura de 0,6, pouco aumentada. Ela trabalha em home office, não faz exercícios regularmente, tem um HDL baixo e um triglicerídeo alto. Os exames laboratoriais dela mostram uma LT e uma ST aumentadas e ela foi submetida a uma elastografia que mostrou um resultado aumentado, 7,5 kPa, foi categorizada como equivalente a um F2 de Metavir, e um CAP de 320, equivalente a um S3, uma esteatose acentuada. Então, a gente tem uma paciente com sobrepeso, mulher, jovem, com aumento de enzimas hepáticas, com síndrome metabólica, tem um HDL baixo, triglicerídeo alto, com sobrepeso, e queria ouvir de vocês. Cristiane, quer começar a comentar quais alternativas farmacológicas que a gente teria para tratar essa paciente? Tá, a gente vai entrar direto na terapia farmacológica? Isso, o objetivo aqui é a gente ir direto para o farmacológico. Então essa paciente é uma paciente relativamente jovem, né? Que tem um sobrepeso, um IMC de 28, mas chama atenção a relação cintura-altura dela, que é de 0,6, né? Quer dizer, maior do que 0,5, sugerindo aí realmente um aumento da gordura visceral, né? Como é uma paciente obesa e tem uma elastografia de 7,5, eu acho que a gente poderia focar mais nas drogas. Outra coisa importante, elevação de LT-ST sugere que ela tenha esteatohepatite, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar nessa paciente em drogas que vão redistribuir essa gordura visceral e, ao mesmo tempo, melhorar a esteatohepatite, né? Então, pensaria em termos de terapia farmacológica na associação da PIO com a vitamina E, né? Acho que ela é uma mulher jovem, a gente não teria a questão dos fatores de riscos associados à vitamina E, né? Faria uma densitometria, apesar dela ser jovem, como é sedentária, com sobrepeso, pode ser que ela tenha uma osteopenia, uma osteoporose, mas eu acho que seria uma boa opção de drogas para ela. Não escolheria análogo de GLP-1, porque ela não tem diabetes, ela não tem obesidade, né? E eu acho que ela se beneficia, a meu ver, dessas duas dessa associação que é bastante interessante. Perfeito, Cris. Lembrando aqui para quem estiver assistindo a gente que não tem resposta certa para nenhum caso, não tem fórmula de bolo aqui. Rosamar, você quer trazer algum outro ponto de vista, alguma outra sugestão do que você faria? Não, eu concordo com a Cris, né? Assim, vendo que essa paciente tem uma elastografia que já mostra uma fibrose aí, né? Uma fibrose moderada, né? E com essa questão de ter uma gordura mais localizada, talvez mais abdominal, né? Centrípeta, a gente tem que pensar na redistribuição dessa gordura. A pioglitazona teria essa questão tanto de redistribuir a gordura, como também de diminuir a fibrose, né? E a vitamina E pensando aí na diminuição da atividade inflamatória. Uma questão que às vezes a gente preocupa, né? É o quanto que essa elastografia, assim, realmente está representando, né? Que essa paciente tem mesmo uma fibrose moderada. E aí, eu queria ver a opinião dos colegas, né? Se vocês ficariam satisfeitos só com essa elastografia para poder indicar o tratamento, ou se vocês fariam algum outro exame complementar para ter mais certeza que essa fibrose realmente é uma fibrose mais significativa. Olha, Rosa, eu acho que nesse momento eu ficaria satisfeito com essa elastografia. Ela não é uma paciente com biotipo desfavorável, ela é uma paciente que tem sobrepeso pelo IMC, né? E então ela poderia
ter um pouco de superestimação, ela tem muita esteatose, talvez isso possa ter superestimado um pouco, bateu bem ali na trave se a gente usar o ponto de corte de 7, né? Mas nesse momento eu ficaria satisfeito. Talvez a Cláudia vai discordar de mim, mas eu acho que eu não faria uma biópsia hepática para essa paciente. Só antes de passar a palavra para a Cláudia, para poder botar um pouco de polêmica aqui, eu concordo também com vocês que a primeira opção de tratamento que eu pensei para essa paciente, pioglitazona com vitamina E. Mas se a gente usar o conceito novo de obesidade, essa é uma paciente que tem o IMC acima de 25 com comorbidades, como doença hepática gordurosa. Então, a gente pode observar ela como uma paciente com obesidade clínica e, nesse contexto, talvez um agonista de GLP-1 possa ajudar ela também. Então, botando uma cereja no bolo aqui, e volto a dizer, a gente não vai ter resposta certa, os tratamentos farmacológicos eles vão ser todos aplicados para os 2 casos que a gente vai discutir. Queria ouvir a Cláudia, se você quer trazer algum outro ponto de vista. Eu acho que nesse caso eu vou trazer o outro ponto de vista, o que tu acabaste de comentar. Como ela tem 28 de IMC, ela se encaixa no 27 do sobrepeso que tem indicação de GLP-1. É jovem e a fibrose, embora seja F12, é uma fibrose leve e pode estar superestimada porque o CAP é muito alta. Então eu faria mudanças de hábito de vida forte com essa paciente, ganhar massa muscular, perder peso. E aí, nesse contexto, eu acho que eu poderia dar assim, um agonista GLP-1 para ela e observar. Se eu optasse por pioglitazona, talvez eu iniciasse a pioglitazona, observasse as enzimas hepáticas e, não melhorando, eu associaria a vitamina E. Então, talvez eu fizesse um pouquinho diferente, o que não está errado. Todas as respostas estão corretas, mas eu estou só defendendo que, para mim, ela precisa perder peso. Perfeito. A gente está puxando o assunto de associar drogas, que é o tema da nossa discussão. E acho que se a gente botar aí numa prateleira os 3 fármacos, a pio, a vitamina E e o agonista de GLP-1, as combinações todas são possíveis, né, Cris? Comenta. Sim. Não, eu acho que o que a Cláudia falou, super interessante, né? A possibilidade de você ir incluindo drogas e avaliando em paralelo a resposta do paciente, acho que é uma estratégia super interessante. E aí a gente poderia fazer tanto a pio como a vitamina E, sei lá, eu realmente acho que não faria análogo de GLP-1, mas até por isso, porque ela é muito jovem, né? Uso, enfim, de longo prazo. Mas a gente comentou aqui a respeito das medidas de estilo de vida que são fundamentais, né? Quem sabe essa doente nem viesse a precisar de droga se ela realmente aderisse, perdesse peso, começasse a se exercitar. No contexto que eu daria o start com GLP-1 para ajudá-la a perder peso e fazer a medida do estilo de vida para tentar tirar o GLP-1. Pode ser. Eu só queria complementar que, assim, tudo depende muito também do acesso, né? Porque a gente está falando dos análogos de GLP-1, da semaglutida, que seria uma opção para essa paciente, mas muitas vezes a gente não tem essa realidade, principalmente no serviço público e mesmo no serviço privado, né? No consultório, às vezes o paciente até inicia, mas ele não continua usando, né, a medicação pelo custo que ainda é elevado, né? Então, tudo isso acho que tem que ser discutido, né, em conjunto aí com a paciente também, né? Vou passar para o segundo caso, para a gente ficar bem dentro do tempo. Olha esse segundo caso. Um homem de 65 anos com uma esteatose diagnosticada há 15 anos. Esse aí já sabe que tem esteatose há muito tempo. Ele tem hipertensão arterial, tem diabetes tipo 2, tem dislipidemia, que estão em tratamento. Vejam lá, ó, ele usa metformina, dapagliflozina, hidroclorotiazida, valsartano, rosuvastatina e em doses otimizadas. Vamos dar uma olhada na antropometria desse paciente. Ele tem 105 quilos, um IMC de 32 e uma relação cintura-altura também alta, de 0,7. As enzimas dele, de forma diferente do outro caso, são enzimas normais. Vejam só, a LT de 30 e a ST de 28. Mas, quando ele foi à elastografia, já é um paciente que tem uma rigidez bem mais aumentada. A nossa outra paciente tinha 7 kPa e esse paciente já está em 10,5, também com muita esteatose. Então, possivelmente um paciente que já está evoluindo com fibrose avançada. E aí, a gente sabe que mudança do estilo de vida é a base do tratamento desse paciente, mas na escolha e na combinação de fármacos, o que a gente iria? Cláudia?
Então, agora, esse seria o contrário. Esse é o paciente que eu usaria o GLP-1. Ele tem um diabetes de longa data, com fibrose avançada, mas eu não ficaria só com GLP-1, associaria a pioglitazona. Então, nesse paciente, que é um fenótipo, eu diria, mais agressivo, a longo prazo, com fibrose 3, eu acho que só o GLP-1, embora já mostre o trabalho, né, o Essence, ele também tem esse fator visceral aí, né, que para o homem é 0,5, para a mulher é 0,45, ele tem 0,7. 0,7, então, para ele, eu acho que a pioglitazona tem uma ação melhor e maior no contexto geral, que associaria os dois. Rosamar, quer dar alguma outra sugestão? Não, eu concordo. Eu só queria chamar a atenção, né, que assim, esse paciente, né, as enzimas são normais e ele tem fibrose avançada, né, que a gente vê isso na evolução da doença, né? Às vezes perde um pouco da esteatose, ou às vezes mantém, mas a inflamação vai diminuindo porque vai tendo a fibrose. E aí eu concordo que a gente tem que ter um tratamento mais importante, né? E esse paciente, ele é um plurimetabólico, né? A gente tem que pensar que essas medicações, como a Cláudia colocou, tanto a semaglutida como a pioglitazona, a gente pensar também com relação ao risco cardiovascular, que a gente já tem evidência de benefício, né? A semaglutida, né? No estudo SELECT, né? Diminuiu em 20%, né? Mortalidade por mês, né? Cardiovascular, e mesmo a pioglitazona, né? Então, eu acho que realmente aí a gente tem que usar essas medicações que, além de tratar, né, no caso a semaglutida, né, a obesidade, as duas medicações terão ação também sobre o diabetes, né, e as outras comorbidades e diminuindo aí o risco cardiovascular. Cris, e vitamina E seria uma opção para esse paciente? Não, eu não faria vitamina E para esse paciente, não, né? Eu acho que estou de acordo, acho que para ele as drogas de escolha seriam os análogos de GLP-1 e a pioglitazona, lembrando que a pio também tem benefício no risco cardiovascular, né? Então ele estaria bem protegido. A vitamina E eu realmente não faria um paciente com diabetes, apesar de que tem estudos em pacientes com diabetes mostrando bons resultados, principalmente em relação à melhora de esteatohepatite, mas tem também uma questão em relação ao aumento do risco de câncer de próstata. Esse homem já tem síndrome metabólica, que também cursa, né, com maior risco de neoplasia extrahepática, entre elas o câncer de próstata. Então, não, acho que para ele, eu concordo, seria análogo de LP1 com a pioglitazona, acho que ele estaria bem tratado, né, e obviamente incentivar as medidas de estilo de vida por todos os motivos, né. A gente tem 2 minutos ainda. Acho que em relação ao tratamento farmacológico a gente esgotou, mas vou trazer aqui uma coisa que é a sequência da gente instituir um tratamento. Como a gente vai monitorar esse paciente? Então, Cris, como é que você acompanharia o paciente? Você escolheu começar um agonista de GLP-1 e a pioglitazona. Depois de quanto tempo você vai fazer algum outro exame? Vai ser exame laboratorial, vai ser elastografia? Também não tem fórmula de bolo, né? Não tem resposta certa. Conta pra gente uma sugestão do que você faria nesse caso. Então, eu estava pensando exatamente nisso, né? A gente começa as drogas e depois a gente reavalia em quanto tempo, né? Eu acho que pelo menos em 6 meses esse doente merece uma reavaliação, até que, levando um pouco em conta o que está sendo proposto para o Resmetirom, né, nos Estados Unidos, e também, obviamente, uma reavaliação com método não invasivo. Então, eu acho que em 6 meses a gente esperaria uma melhora da elastografia. Essa melhora podia ser 20%, 25%, né? A gente não vai ter o critério da melhora das enzimas hepáticas, mas é possível que mesmo assim ele ainda tenha uma queda das enzimas, mesmo as enzimas estando dentro do limite do normal, né? E aí a dúvida, se esse doente não responder, o que a gente faz, né? Eu acho que a pergunta que vem é essa, né? Porque nos estudos a gente tem uma proporção de pacientes que não responde, mesmo ele usando 2 drogas, será que ele vai ser um bom respondedor ou não, né? Então, aí eu devolvo a pergunta. Rosa e Cláudia, alguma outra coisa que vocês fariam para esse caso? Fariam um teste genético do PNPLA3 para ele? Eu acho que nesse momento não faria inicialmente, eu trataria e observaria. Interessante, eu só vou dar um spoiler aqui do trabalho do Renato Altix, que a gente tentou ver isso, 20% ou 30% de acompanhamento a longo prazo e melhora. Só que o que foi melhor foi o ponto de corte, você cair para menos de 10%.
E nos que eram mais de 15, você cair para menos de 15. Talvez a gente não consiga, como na hepatite C, aquele ponto de corte de 20% a 30%, mas eu acho que a elastografia é um bom método para follow-up. 6 meses, 1 ano, depende da disponibilidade. Não, tendo acesso, né, João, assim, é muito bom, né, a gente ter um método não invasivo tanto para auxiliar no diagnóstico como também no monitoramento, né? E o estudo Essence trouxe até um ponto importante, né, no acompanhamento de 72 semanas que usou semaglutida, né, a melhora da elastografia hepática que fez no baseline, né, e no final e houve essa diminuição aí em 20%, né? 6 meses, eu acho assim, se o paciente teve uma perda de peso expressiva, a gente vai ter melhora do CAP, né, que vai avaliar a gordura, mas às vezes a gente não tem ainda impacto com relação à diminuição da fibrose. Então, para a gente ver diminuição da fibrose, realmente teria que ser um período maior, acima aí de 1 ano, né, dependendo da disponibilidade que a gente tem o acesso, mas para ver gordura, se o paciente teve uma perda de peso acima de 5%, 10%, 6 meses a gente consegue ver melhora do CAP, mas para fibrose teria que ser um tempo maior, aí, pelo menos 1 ano, né? Pessoal, eu curti muito aqui a nossa discussão, bem prática, queria agradecer a todos. E ano que vem a gente faz outra discussão de outros casos. Vamos ver o que tem.